Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das abordagens de terapia mais conhecidas que existem, a terapia cognitivo-comportamental, ou, como todo mundo chama, TCC. Sabe aquela ideia de que TCC é só sobre pensamento positivo? Aquele clichê de que mesmo com tudo desmoronando, a pessoa tem que forçar um sorriso e repetir que a vida é bela? Pois é, muita gente ainda pensa que é isso. Mas, na verdade, esse é o maior mito sobre a TCC. A proposta não é, de jeito nenhum, ignorar a realidade com uma positividade que não existe. Pelo contrário, o foco é buscar um pensamento realista que nos ajuda a enxergar a situação como ela é de verdade, com os lados bons e os ruins, para aí sim encontrar um equilíbrio. Bom, mas de onde é que veio essa abordagem tão influente? Olha, para entender isso, a gente precisa voltar lá para a década de 1960 e conhecer um psicanalista chamado Aaron Beck. O Beck estava frustrado. Ele via que seus pacientes com depressão passavam anos e anos em análise, mas a melhora era muito lenta. Ele pensou, precisa existir um jeito mais direto, mais rápido, de chegar na raiz desse sofrimento e ajudar de verdade. E foi essa necessidade bem prática que acabou dando o pontapé inicial para uma verdadeira revolução. E o trabalho do Beck foi tão impactante que não criou só uma terapia nova. Ele deu origem a um campo inteiro, que está sempre evoluindo e que os especialistas hoje em dia gostam de organizar em ondas. Antes de mais nada, é fundamental entender isso. TCC não é uma coisa só. É como se fosse um grande guarda-chuva. Debaixo dele tem várias abordagens terapêuticas diferentes que compartilham uma mesma base, mas usam métodos distintos. E essa evolução toda aconteceu em 4 grandes fases ou ondas, em que uma foi construindo em cima da outra. Vamos dar uma olhada nessa jornada. A primeira onda era totalmente focada no comportamento, naquilo que dava para ver e medir. A ideia era, mude as ações, que os sentimentos mudam junto. Mas ela meio que deixava a mente de lado. Aí veio a segunda onda, a revolução do Beck, que trouxe o pensamento para o centro do palco. Foi a TCC clássica. A terceira onda deu um passo além, trazendo a aceitação, a compaixão e os nossos valores pessoais para a conversa. E agora a gente está vendo surgir a quarta onda, que é o casamento da TCC com a neurociência, tentando entender como a gente pode literalmente religar as redes do nosso cérebro. A gente sempre ouve falar que a TCC é o padrão ouro da psicoterapia. Mas o que isso quer dizer na prática? Será que significa que ela é, sei lá, melhor do que a psicanálise ou a terapia humanista ou qualquer outra? Então a resposta é bem direta: não. Esse título de padrão ouro vem do compromisso gigantesco da TCC com a prova científica. É o que se chama de prática baseada em evidências. Por décadas, ela tem sido a abordagem mais pesquisada de todas, com uma montanha de estudos que validam os seus métodos. É por isso. Certo, mas se a TCC tem tantas ondas e jeitos diferentes, o que é que conecta tudo isso? Qual é a grande ideia por trás de tudo? A ideia central não é nada nova. Na verdade, ela é bem antiga. Foi resumida de forma perfeita pelo filósofo Epíteto, lá no século I. Basicamente, o que nos afeta não são as coisas que acontecem, mas o jeito que a gente interpreta essas coisas. A TCC ensina uma ferramenta muito poderosa que a gente chama de modelo mediacional. É bem simples de entender. Primeiro, acontece uma situação. Depois, a gente tem um pensamento sobre essa situação. Esse pensamento gera uma emoção, e essa emoção nos leva a um comportamento. A grande virada de chave da TCC está aqui. A gente pode intervir na etapa do pensamento. É nesse ponto que está o nosso poder de mudar todo o resto da cadeia. Porque, no fim das contas, o objetivo de tudo isso é dar autonomia. É ensinar a pessoa a identificar, a questionar e a mudar esses padrões de pensamento que não ajudam. É dar as ferramentas para que ela consiga ser, de certa forma, seu próprio terapeuta. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem poderosa para refletir. E se a chave para a gente mudar como se sente, como age, não estiver em tentar mudar o mundo lá fora, mas sim em mudar a maneira como a gente pensa aqui dentro? Entender que a nossa interpretação das coisas molda a nossa realidade? Bom, isso abre um potencial gigantesco para transformar a vida, de dentro para fora.